Eu ouvi o Espírito Santo dizer ao meu ouvido, ouvi de forma clara, que ele ia me mostrar coisas que está por vir que não era para mim ter medo. Eu confesso que eu fui tomada pelo medo naquele momento, dentro do sonho. E eu me via no meio de uma escuridão. Sobre a escada desse prédio, eu conseguia visualizar tudo o que acontecia lá embaixo. Era como se eu tivesse uma visão mais ampla de tudo o que estava acontecendo. E o céu, quando eu olhava para o céu era tomado de fumaça preta. Era muita fumaça, que já não tinha mais o controle. E a gente começou a ver carros e carros chegando sobre aquele lugar, carros escuros. E os homens que começavam a sair, eles estavam vestidos de preto. Você acredita que Deus pode revelar o futuro através dos sonhos? Uma irmã em Cristo não teve apenas um, mas 2 sonhos proféticos sobre o Brasil, e o que ela viu é assustador. Em sua visão, Deus mostrou eventos chocantes que estão prestes a acontecer em nossa nação, como um alerta para que o povo brasileiro se prepare para os próximos meses. A Bíblia nos ensina em Amós capítulo 3, versículo 7, que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Esses sonhos trouxeram uma mensagem clara. Tempos difíceis estão à nossa frente e precisamos estar em oração e vigilância como nunca antes. A irmã sente que Deus está nos esperando a nos arrepender, a buscar sua face e a nos preparar espiritualmente para o que está por vir. Neste vídeo vamos compartilhar todos os detalhes dessa revelação, então fique comigo até o final, porque esta mensagem pode mudar a sua forma de enxergar o momento em que estamos vivendo no Brasil, tá bom? E meus amados, antes de eu compartilhar, eu quero dar só mais um recadinho importante para você que precisa urgentemente aumentar a sua renda financeira e começar o ano de 2025 super bem. Eu quero te ajudar a ganhar entre 100 a 600 reais por dia trabalhando no conforto da sua casa e utilizando apenas o seu celular. E para você saber como funciona, eu deixei o link do meu WhatsApp aqui no primeiro comentário fixado deste vídeo. Então, terminou de assistir, só clica no link e me chama para eu te explicar tudo detalhadamente, tá bom? Agora vamos ouvir este forte alerta. Paz, meus irmãos, hoje eu decidi vir falar acerca do que Deus me mostrou mediante a 2 sonhos que Ele me deu em revelação. O primeiro sonho, eu ouvi o Espírito Santo dizer ao meu ouvido, ouvi de forma clara, que Ele ia me mostrar coisas que está por vir que não era para mim ter medo. Eu confesso que eu fui tomada pelo medo naquele momento, dentro do sonho. E eu me via no meio de uma escuridão e de repente eu vi como se fosse prateleiras de concreto. Eu vou dizer detalhadamente para que vocês venham entender o recado. E eu vi prateleiras de concreto e eu via mães gritando desesperadas, tentando esconder os seus filhos. Era uma prateleira enorme. E mães gritando, crianças chorando. E eu, no fundo, ouvia guerras, ouvia bombas, ouvia tiros, como se uma guerra de fato estivesse acontecendo. Acordei, foi um sonho super rápido, não entendi muito bem. E eu começava a clamar, dizendo a Deus o porquê disso tudo acontecer. E passou-se algumas semanas, pela madrugada eu fui orar às 3 horas da manhã. Eu orei a Deus, dizendo, Senhor, a chave dos meus sonhos eu estou te entregando. Eis-me aqui. Irmãos, não deu outra. Eu deitei na cama, dormi, e Deus me deu outra revelação com o primeiro sonho que Ele tinha me dado. Sendo que dessa vez foi uma forma mais intensa, mais dolorosa, e eu pude sentir a dor de todas as pessoas que estavam ali.
Era como se o meu corpo, o meu espírito pudesse pairar a todo canto que aquela guerra estava acontecendo. Eu sentia dor, eu chorava, eu gritava ao mesmo tempo. Eu estava dentro de um carro, iniciou assim, né, a revelação de Deus. Eu estava dentro de um carro e eu pude ver um homem disparando por todo o lado. Era numa cidade, estava muito movimentada. Eu creio que era uma data comemorativa, porque estava muito cheio. As pessoas estavam normais, estavam alegres, conversando, estava cheio mesmo. E do nada esse homem começou a atirar por todo o lado, como se fosse um terrorista. E as pessoas começavam a correr para cá, correr para lá, começar a gritar. E de repente foi se multiplicando esses homens. Era como se fossem grupos terroristas a paisano. E começou a intensificar. Pessoas correndo para cá, pessoas correndo para lá, gritando. E o meu corpo já foi para um outro cenário. Eu via, irmãos, o meu corpo ir para outro cenário. Eu via tudo. E eu sentia também o desespero. E aí eu comecei a ver mísseis voando sobre o céu. Eu começava a ver aqueles carros de guerra, que eu não sei bem o nome, mas eu via muitos tanques de guerras, né? Tanques de guerra chegar. Muitas bombas, muitos tiros. Era muito tiro, muito, muito, muito. E as pessoas começavam a gritar, gritar. E eu via como se fosse vários prédios, edifícios. As pessoas correndo por esses prédios, mas era muita gente que se acumulavam demais. As pessoas começavam a empurrar as portas, querendo entrar dentro da casa, dos apartamentos das pessoas. E começavam a tumultuar os apartamentos, a tumultuar, que já não tinha mais espaço. As pessoas começavam a empurrar tanto do lado de dentro, tanto do lado de fora. As pessoas tentando se esconder para que não viessem ser atingidas. Mas era impossível. Era impossível. E foram se multiplicando aqueles homens e as pessoas gritando. E aí eu comecei também a ver uma torre enorme, uma torre de concreto, eu não sei, que tinha uma escada, não sei bem ao certo também dizer. Mas as pessoas começavam a subir uma em cima das outras até chegarem ao topo. Elas queriam de fato subir ao topo. E pelo que eu ouvi, elas queriam chamar a atenção de Deus. Elas queriam gritar a Deus. E uma tentando subir em cima da outra, era como se fossem bonecos a cair, porque era muita gente, muita gente. E o céu, quando eu olhava para o céu era tomado de fumaça preta. Era muita fumaça, que já não tinha mais o controle. Não tinha. Foi algo assustador. Eu queria sair daquele sonho, mas eu não conseguia. Eu não tinha força para sair, porque Deus de fato queria me mostrar o que está para acontecer. Eu não via a bandeira do Brasil, mas as pessoas se comunicavam pela língua portuguesa. Então eu creio que era o Brasil. Eu não vou dizer aquilo que Deus me mostrou, eu não vou dizer aquilo que Deus não me mostrou, na verdade. Eu vou dizer aquilo que Deus me mostrou. Eu não vou acrescentar uma palavra a mais, nem uma palavra a menos do que Deus me mostrou em revelação nesse sonho. E as pessoas se comunicavam em língua portuguesa, as pessoas gritavam. Uns eu via ajoelhadas orando, outros eu via já sentadas, vendo que sabiam que ia morrer. Outros eu via pais contando história para os seus filhos para poder acalmá-los. E teve uma hora que eu me vi dentro de um carro e tinha 2 pessoas nesse carro. Eles viram as portas, era como se fossem umas portas se abrindo no final, como se estivesse dando término a essa guerra. E eles queriam sair daquele lugar. E eu dentro desse carro, olhando para trás, começava a gritar, a chorar, dizendo: não, Senhor, não, por que isso? E eu via as crianças todas ensanguentadas, pessoas ensanguentadas. As pessoas já estavam com as suas vestes escuras por conta da guerra, por conta da fumaça. E ao mesmo tempo que a gente tentava a sair
por esse portão, os portões se fechavam, porque não era possível. Não era possível sair daquele ambiente. Não era. E depois eu me vi posta sobre a escada desse prédio e eu conseguia visualizar tudo o que acontecia lá embaixo. Era como se eu tivesse uma visão mais ampla de tudo o que estava acontecendo. E a gente começou a ver carros e carros chegando sobre aquele lugar, carros escuros. E os homens que começavam a sair, eles estavam vestidos de preto. Os capacetes deles eram pretos, a gente não conseguia mais enxergar o rosto. Eram todos de pretos. E a gente, ao mesmo tempo, queria comemorar pela chegada deles, achando que eles seriam as pessoas que iriam nos salvar, que seriam, no caso, as Forças Armadas que estariam ali para nos defender e acabar com aqueles terroristas a princípio. Meus irmãos, o quadro ainda piorou, porque não era. Era como se fossem infiltrados naquele exército que, ao invés de trazer a paz para o povo, eles trouxeram ainda mais guerras. Eles mostraram as suas garras. E eles tinham prazer de matar o povo. Eles começaram a rir, a gargalhar. Eu podia ouvir a gargalhada deles. E eles matavam sorrindo e dizendo que queria mais e mais e mais mortes. Aquele lugar se tornou um banho de sangue, realmente. E daquele cenário foi que eu acordei. Meus irmãos, eu chorava, eu gritava. Eu dobrei o meu joelho, eu comecei a levantar um clamor a Deus. Eu não tinha mais força para orar. Eu fui tomada pelo medo. E eu comecei a orar. E Deus me incomodando a todo instante para vir aqui e falar: vamos orar pela nação brasileira. Vamos orar pelo nosso mundo, porque o que está para acontecer, vai acontecer. Deus está mostrando através de profecias, através de revelações, não só como essa de guerra, mas como outras também. Deus está avisando para quando acontecer, não vier a dizer que Deus não avisou, que Deus não alertou. Então isso é para despertar você que está dormindo na fé. Vamos acordar, porque é real. As coisas estão acontecendo de forma intensiva. Eu costumo dizer, o pior cego é aquele que não quer enxergar. Porque tudo está acontecendo de uma forma mais rápida, mais intensa. E todos nós estamos vendo que nós estamos caminhando para o caos. Mas para aqueles que creem na palavra de Cristo, aqueles que confessam que Deus é o único que pode salvar-nos, esse sim será salvo, esse sim será protegido pelo Senhor. Os sonhos dessa irmã são um alerta poderoso e não podem ser ignorados. O que Deus revelou a ela é um chamado urgente para o arrependimento, a oração e a busca pela sua presença. A palavra nos lembra em Salmos, capítulo 33, versículo 12, que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Precisamos nos unir como povo de Deus, intercedendo pela nossa nação, clamando pela misericórdia divina e nos fortalecendo espiritualmente para os tempos que se aproximam. O Senhor tem dado avisos claros e cabe a nós ouvi-los e agir. E você, o que acha dessas revelações? Deixe seu comentário aqui abaixo, claro, com muito respeito sempre, porque senão o YouTube vai reter o seu comentário, tá bom? Compartilhe este vídeo e ajude também a espalhar essa mensagem. Vamos juntos despertar o Brasil para os planos de Deus e para a necessidade de estarmos preparados. Não importa que sejam assustadores os dias que virão, lembre-se, Deus é nossa fortaleza e refúgio. Como está escrito em Salmos, capítulo 46, versículo 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Até o próximo vídeo, que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês e não se esqueçam, cliquem aqui no link no primeiro comentário fixado e me chamem para que eu possa explicar como funciona a renda extra, tá bom?